Tem um determinado tipo de acorde que a gente chamaria de pentade, que eu gostaria de comentar com vocês a respeito da formação deles, certo? Acho que a primeira região boa para a gente começar a entender, dominar esses acordes, seria a primeira posição, certo? E eu vou começar com um exemplo em Dó. Antes de eu começar, eu vou dar um exemplo para a gente entender um pouco melhor a sonoridade desses acordes. Então, aqui no caso, esse primeiro acorde que eu estou fazendo seria o Dó maior com sétima maior e nona maior. Nesse caso, a cifragem do acorde, ela geralmente é feita colocando um mais, ou às vezes um delta na cifra, que é para sinalizar que a sétima não é a sétima menor. A sétima menor é o 7 padrão, certo? Todos os outros intervalos, quando aparecem um número na cifragem, eles vêm escritos sendo o intervalo maior ou justo, que é o normal da escala maior. Então, aqui no caso, né, a gente teria a cifragem C7 mais barra 9, por exemplo. Ou C7M maiúsculo, certo? Barra 9. Que notas que eu tenho aqui? Então, eu tenho a tônica, tenho a terça maior, tenho a sétima maior e tenho a nona maior, certo? Que ficam as notas Dó, Mi, Si natural e Ré. Certo? Aqui no caso, nessa progressão que eu fiz, eu estou alternando o baixo entre tônica e quinta, que é um artifício comum, né? Em estilos tipo bossa nova, samba, etc. Certo? Partindo dessa posição que a gente já conhece, a gente pode descobrir outras. Então, por exemplo, a gente tem aqui tônica, terça, sétima maior e nona maior. Se eu abemolar esse Si, certo? Obviamente a digitação melhor, né, seria aqui 2, 1, 3, 4. A gente tem o acorde sétima e nona, certo? Que é um dominante, é um padrão. Certo? Então é um acorde, né, bastante utilizado. Se eu continuar nessa onda de alterações aqui na terceira corda, essa sétima, se eu abaixar meio tom dela ainda, né, a gente vai ter um acorde de sexta e nona. Não é exatamente, né, um acorde de sétima e nona, mas tem a ver, certo? É uma tríade com notas adicionadas. Então aqui no caso, estou fazendo Dó, Mi, Lá na pestana e Ré, certo? Então, ó, revisando aqui, sétima maior e nona maior, sétima menor, sexta. Esse é um acorde bem resolutivo, né? Ótimo para composições de músicas. Assim como o primeiro, só que o primeiro ele chia um pouco mais, vamos dizer assim, né? Esse acorde de sexta e nona também é comum que se utilize aqui, no caso, além do Dó, Mi, Lá, Ré, colocar um solzinho aqui na ponta, certo? Nem todos os acordes vai permitir isso. Aqui no caso, por exemplo, o com sétima maior e nona maior não vai rolar, no máximo uma quarta aumentada, né? Bem jazz. Daí aqui no caso do acorde de sétima de dominante e nona, dá para deitar o dedo 4, certo? Daí você tem as 5 notas do acorde, né? Um ponto básico que eu não mencionei é que os acordes de sétima e nona, eles geralmente não têm a quinta, certo? Então essa quinta aqui que eu coloquei, geralmente é para dar a ponta da melodia, certo? Artifício de voz, essas coisas. E aqui no caso, então a gente no primeiro acorde aqui,
Só se a pessoa for muito ferrenha radical para conseguir colocar um sol, certo? Nessa digitação, nessa região. Daí, sétima de dominante dá para deitar o dedo 4 e colocar o sol na ponta. E a sexta e nona também dá para colocar o sol na ponta, certo? Se eu abaixar mais meio tom, eu vou ter aqui no caso um sol sustenido, certo? Não é um lá bemol? Na minha filosofia, só dominante que admite sexta menor, certo? Todo acorde, quando você coloca uma sexta menor, ele muda a tônica. Então esse daqui é um aumentado, já é um acorde simétrico, já é difícil de detectar a tônica. É um caso particular. Então, isso daqui seria um acorde aumentado com nona adicionada. Mas se a pessoa for analisar a fundo, vai descobrir que é um acorde, às vezes com sétima, né? Isso daqui, por exemplo, é um Mi com sétima em primeira inversão. Em segunda inversão, né? Mi aumentado com baixo em Si sustenido e sétima. Deixa quieto, né? Não é o ponto. Não é acordes aumentados, mas às vezes a pessoa tem essa curiosidade, né? Então, aqui é o acorde sexta e nona, Dó, Mi, Lá, Ré. Se eu deslizar aqui, Dó, Mi, Sol sustenido, Ré. Já funciona como uma cadência, né? Porque esse acorde aqui, de acordo com quem estiver analisando ele, às vezes vai considerar como sendo, na verdade, um Lá menor, né? Com a quarta adicionada, certo? Porque se olhar bem, ó, só isso daqui, ó, Dó, Mi, Lá, é um Lá menor. Colocou com baixo em Dó, né? Mas colocou aqui a quarta, fechou, 11ª, né? Então isso daqui é um Dó com sexta e nona, ou um Lá menor com 11ª, certo? Muita gente às vezes nunca parou para pensar nisso, mas é o caso. Então, a gente pegou aqui, né, só acordes maiores até o momento. Então, maior, não funcional, função de tônica, um sétima maior e nona maior, um sétima menor, sétima de dominante e nona maior, e sexta e nona, certo? Que tem função mais de tônica, vamos dizer assim. Daí, seguindo nas dominantes, existem as dominantes alteradas, porque essa é uma dominante redondinha ainda. As dominantes geralmente têm tensões. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Si bemol e Ré, e eu alterar o Ré para Ré sustenido, eu tenho um acorde de Mi Hendrix, certo? Que é um acorde que, enarmonicamente, ele tem a terça maior e a terça menor. Se eu tocar as notas separadas, bem dissonante, né? Mas no contexto, ele funciona bem legal, certo? Também bem usado no blues. Então, ó, aqui no caso coloquei o Ré sustenido, certo? Então tem a nona aumentada. Se eu colocasse o Ré bemol, tem gente que faz esse acorde assim, ó. Dó, Mi, Ré bemol, Dó, Si bemol, certo? Eu não gosto muito desse jeito porque eu acho que geralmente não é muito prático. Eu prefiro fazer uma pestana. Então eu faço pestana na casa 2, como se fosse fazer um Lá maior de pestana. Prendo aqui o Mi, o Ré bemol, o Dó e o Si bemol. Certo? Então aqui, ó, eu tenho o aumentado. E aqui o menor, certo? Então nona aumentada. Aqui, né? Nona maior, nona aumentada. Eu acho muito legal essa sequência. Certo? Então, aqui no caso, acorde dominante, né? Então, por exemplo, sendo um Dó aumentado, um Dó alterado com nona aumentada e nona menor, ele vai resolver originalmente em Fá, certo? Que Dó é a quinta de Fá, ou resolveria no Si, né? Vamos ver aqui, fazer o teste. Mais ou menos. Sim, bem melhor, né? Como já
um acorde torto, eu achei que soou bem pra caramba até, né? Que tem várias notas alteradas. Então, no caso, já é um acorde, né, com bastante tensão. Se eu seguir no raciocínio, então, ó, eu alterei já a terceira corda desse formato, certo? E a gente tem a sétima maior, sétima menor e sexta. Agora, se eu jogar numa dominante, que é onde isso acontece geralmente, certo? São os acordes mais usados, não fica, né, com especulação teórica. Se eu alterar aqui a nona, numa dominante, né, eu tenho a nona maior, nona aumentada e nona menor, certo? Então você pode, às vezes, numa progressão, tá lá só o acorde de dó com sétima, por exemplo, ou outro, né, nesse formato. Daí você pode colocar isso, certo? No seu improviso. Que fica legal. Então você cria uma espécie de micromelodia na sua base de acompanhamento, certo? Mas não existem só esses acordes. Tem outros acordes que não são funcionais, que não necessariamente preparam, chamam outros acordes. Então, por exemplo, os acordes menores é um exemplo. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, Dó menor com sétima e nona. Ó, aqui é o Dó dominante com sétima e nona, certo? Dó maior e sétima menor e nona maior. Se eu abaixo o Mi para Mi bemol, eu tenho aqui, né, no caso, um Dó menor com sétima e nona, certo? Então é um acorde bastante utilizado, né? Uma outra opção que a gente ia ter, abaixar essa sétima e fazer a sexta e nona, né? Menor com sexta e nona. É bem jazzístico, bem dórico. Certo? Né? Isso daqui, se a pessoa for reanalisar, provavelmente vai ser um meio diminuto, que vai ser uma dominante. Certo? Ó, só analisando isso daqui é um acorde de Fá, certo? Um Fá com sétima e sexta adicionada. Então, né? Aqui seria o Lá menor. Até perdi a progressão aqui. Ó, o Dó menor, certo? Daí Fá com sétima e sexta adicionada, ressignificando o acorde, né? Analisando sobre outro ponto de vista, como se fosse outra tônica. Porque todo acorde de sexta, né? A princípio, na teoria, formalmente, assim, a gente aprende que todo acorde é formado tônica, terça e quinta, certo? Daí tem os acordes de sétima, padrão é sobreposição de terça. Daí a sexta é uma intrusa, certo? Então, que quando a gente vai estudar baixo cifrado, a gente vê que a sexta geralmente sinaliza que o acorde está invertido da maneira como a gente pensa atualmente a harmonia, certo? Mas, né, para fins práticos, você só mexe uma nota, continua raciocinando que é a mesma tônica e isso às vezes encurta muito o caminho, certo? E acho que o último tipo de acorde que às vezes vai aparecer, também, ainda menor, né? Também não funcional, mas bastante tenso. Um acorde meio James Bond, que é o acorde menor com sétima maior e nona maior, certo? Claro que você pode experimentar, né? Tentar fazer uma bizarrice, por exemplo, menor com sétima maior e nona menor. Certo? Mas isso daqui eu não conheço nenhuma música que utilize. Isso daqui soa meio politonal, soa como se fosse dois tons misturados. Mesmo eu não parei para pensar na resolução imediatamente. Né? Daí, pode também, né, pensar um maior com nona menor, mas também não tem aplicação, certo? Os acordes mais utilizados, então, recapitulando: sétima maior, nona maior, sétima menor, nona maior, sexta e nona maior, certo? Daí dos dominantes, os alterados, a gente vai ter o dominante normal, certo? Sétima menor e nona maior, nona aumentada, nona menor, certo? E dos acordes não funcionais,
A gente vai ter aqui o menor, certo? A menor que sétima maior. Falei bobagem. Menor com sétima, menor, nona maior. Menor com sexta, certo? E o último caso que seria o derivado da escala menor harmônica, né? Que foi que é o meio James Bond. Seria menor. Então a gente vai ter aqui, né? Menor com a sétima maior, que é bem intenso, certo? Geralmente também é utilizado mais para conclusão. Não é um acorde assim que geralmente a gente utiliza muito no meio da cadência, certo? Geralmente eu, né? Vai que você utiliza, então põe aí no comentário, posta o seu vídeo. Certo? Eu espero que essa aula tenha sido útil e a gente se vê na próxima.